Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e o capítulo proposto para a leitura de hoje é Isaías 19. E eu vou ler este capítulo, Isaías 19, na Bíblia King James atualizada. Isaías 19, nesta Bíblia aqui tem como título Oráculo contra o Egito, e começa da seguinte forma no versículo 1. Palavras de advertência contra o Egito. Eis que Yahvé cavalga em disparada numa nuvem em direção ao Egito. Os ídolos do Egito se apavoram diante da sua aproximação e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Eis que incitarei egípcio contra egípcio. Cada um batalhará contra seu próprio irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo. Confundirei o seu conselho e reduzirei seus planos a nada. Em desespero sairão em busca dos seus deuses vãos. Consultarão seus ídolos, necromantes, médiuns, adivinhos e até ilusionistas. Então, eis que eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor maligno, de um rei cruel e violento, dominará sobre eles. O oráculo do soberano Yahvé, o Senhor dos Exércitos. As águas se esvaziarão do mar, o leito do rio ficará completamente seco, os canais acabarão cheirando mal, as correntes do Egito irão minguando e secarão. A cana e o junco se cobrirão de praga. Surgirão vários lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo o que for plantado ao longo do Nilo ressecará, se dispersará com os ventos e se extinguirá. Os pescadores que usam redes se lamentarão profundamente, até mesmo os que lançam seus anzóis nas águas do Nilo, e se cobrirão de luto, e sobre todos cairá terrível desânimo. Os artesãos que trabalham o linho e os tecelões de algodão ficarão perplexos e perderão o ânimo. Os nobres não terão mais esperança e cairão em depressão. E todos os assalariados muitos se abaterão. Na verdade, os príncipes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó sugerem ações tolas e inconsequentes. Como vos atreveis a dizer ao faraó, sou filho de sábios, discípulo de grandes reis da antiguidade? Ora, onde estão os teus sábios? Que anunciem então, para que se saiba o que decidiu Yahvé dos exércitos a respeito do Egito. Agem como loucos os líderes de Zoan, e os príncipes de Mênfis foram iludidos. Os próprios líderes de seus clãs induziram todo o Egito à prática do que é errado e mal. Ora, Yahvé derramou dentro deles um espírito desorientador, como com suas almas em estado de confusão, desencaminharam o Egito em todos os seus empreendimentos, da mesma maneira que um embriagado cambaleia ao redor do seu próprio vômito. Não há nenhuma atitude que o Egito possa tomar, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Conversão do Egito. Eis que naquele grande dia os egípcios agirão como as mulheres. Tremerão de pavor diante do mover da forte mão de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles e contra suas más ações. A terra de Judá será motivo de pavor e vergonha para o Egito. Toda vez que alguém mencionar o nome de Judá, se sentirá aterrorizado à vista das ações que Yahvé, o Senhor dos Exércitos, executou contra os egípcios. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão fidelidade a Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Uma dessas cidades será conhecida como Heliópolis, cidade do sol e da destruição. Também naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé, bem no centro do Egito, e em sua fronteira uma estela, um grande monumento em louvor ao Eterno. Esses monumentos servirão de sinal, testemunho e adoração a Yahvé dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem a Yahvé por causa dos seus opressores, este lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará. Yahvé se dará a conhecer aos egípcios, e os egípcios, naquele grande dia, conhecerão Yahvé e o servirão com sacrifícios e oblações, ofertas de cereais. Renderão votos a Yahvé, o Senhor, e os cumprirão. O Eterno ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará.
e assim eles se voltarão para adorar ao Senhor, e ele responderá ao seu clamor e às suas ações, e lhes ministrará cura. Ainda naquele grande dia haverá uma estrada ligando o Egito à Assíria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Assíria. E os egípcios e os assírios prestarão culto e adorarão juntos ao Eterno. Portanto, naquele dia, Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Assíria, uma bênção sobre a face da terra. Então Yahvé, o Senhor dos Exércitos, proclamará esta palavra abençoada. Bendita seja a nação do Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança, povo escolhido. Leitura de Isaías, capítulo 19. Aqui agora a leitura de alguns comentários. O primeiro deles, na Bíblia de Estudo NTLH, diz o seguinte a respeito dos versículos 1 ao 15. Mensagem contra o Egito, dividida em 3 partes. Problemas na política interna levam o país a uma situação difícil, catástrofes naturais complicam ainda mais o quadro e, finalmente, os egípcios não conseguem lidar com a situação. E um comentário final dos versículos 16 ao 25 diz que cada uma dessas 5 breves mensagens proféticas sobre o Egito começa com as palavras naquele dia, que apontam para um tempo futuro em que as coisas mudariam para os egípcios. O tom geral dessas mensagens é bastante positivo, contrastando com o da passagem anterior. Aqui na Bíblia cronológica, Bíblia de Estudo Cronológica, diz que nos versículos 11 ao 15, o Egito se destacava por sua sabedoria, mas aqui seus sábios e conselheiros estavam enganados e embrutecidos. A verdadeira sabedoria só pode vir de Deus. Devemos lhe pedir sabedoria para orientar nossas decisões. Do contrário, também estaremos incertos e mal direcionados. Você está confuso sobre alguma coisa em sua vida atualmente? Peça a Deus sabedoria para lidar com isso. E finalmente aqui nos versículos 23 ao 25 diz que em Jesus Cristo, pessoas que eram inimigas podem se unir em amor. Em Cristo, os povos e as nações que estão em polos políticos opostos se curvarão aos pés dele como irmãos e irmãs. Cristo rompe todas as barreiras que ameaçam relacionamentos. Já aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, o comentário do capítulo 19 para os versículos 16 ao 25 diz o seguinte: a dificuldade que se abatera sobre o Egito por meio do ataque assírio terminaria levando à disseminação do temor e da adoração ao Senhor no Egito. Essa profecia encontrou seu primeiro cumprimento durante a época em que os israelitas estavam exilados no Egito e alguns habitantes aprenderam sobre Deus com os judeus que viviam em suas terras. O ministério da igreja na pregação do Evangelho, desde o dia de Pentecostes até hoje, tem fomentado esse processo. Muitos egípcios estarão entre os redimidos quando Cristo voltar. Amém por isso. Já aqui na Bíblia de Estudo NVT, um comentário relacionado aos primeiros 10 versículos diz que o Egito era vulnerável, dependia do Nilo para suas plantações, peixes e manufaturas. Quando o Senhor ferisse o Nilo, o Egito se veria em apuros e seus deuses não seriam capazes de ajudar. E um comentário relacionado ao versículo 23, que diz que tradicionalmente o Egito e a Síria eram inimigos um do outro e de Israel. Eram profundamente idólatras, mas deixariam de lado sua inimizade e seus ídolos para adorar o Deus verdadeiro. No terreno acidentado de várias regiões do Antigo Oriente Próximo, uma estrada proporcionava um meio difícil e seguro de viajar, um meio fácil e seguro de viajar e realizar comércio. Comentário aqui na Bíblia de Estudo NVT. Já aqui na Bíblia de Estudo NTLH, o comentário relacionado aos versículos 16 ao 25 diz que o Senhor por fim vai restaurar o Egito e as nações. Esta seção é marcada por um uso sextuplo de naquele dia, da expressão naquele dia, colocando seu cumprimento em um futuro desconhecido, porém inevitável. Essa daqui então foi a leitura de Isaías capítulo 19, junto com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.